Não adianta modelar uma estrutura metálica no Revit se na hora de levantar a quantidade, montar um orçamento, você ainda precisa fazer tudo manualmente ou não consegue confiar nos dados do modelo que você fez. O modelo 3D só começa a gerar valor de verdade quando ele se transforma em uma informação útil, ou seja, quantitativo, interligado com tabela, que interliga com memória de cálculo e, finalmente, interliga com orçamento. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês uma metodologia prática para levantar quantitativo de estrutura metálica no Revit e usar ainda todas essas informações como base para a gente montar um orçamento base, CDHU e SINAP, que são as que eu mais trabalho atualmente. Então, pessoal, se vocês trabalham com um projeto de estrutura metálica, com orçamento de obra pública, com lançamento em CIP 3D, em CIPCAD, estrutura de concreto, não se esqueça de seguir o canal aqui, porque aqui eu trago engenharia na prática, diariamente para vocês, tá? Então, engenharia aplicada a obras, engenharia aplicada às, às soluções estruturais, e engenharia verdadeira que eu trago aqui para vocês no canal, tá? Então não se esqueça de seguir e deixar um joinha aqui no vídeo. Pessoal, então antes da gente iniciar qualquer quantitativo de material de um projeto, o que a gente precisa entender inicialmente? A gente precisa pegar e entender o projeto, tá? Então a gente precisa verificar o que a gente modelou, se a gente está só elaborando um orçamento, o que foi modelado, como foi modelado. Então a gente precisa ver e verificar. Então isso aqui como é que foi lançado? Daqui a gente seleciona um pilar, ele foi lançado como viga. Então, ele foi lançado como um quadro estrutural, certo? Uma viga perfil tubular, certo? Como foi lançada a placa de base? Lançamento dela, placas. Chumbadores, o que que ele é? Chumbadores, ele é um modelo genérico, tá? O que que a gente vê aqui na aba de propriedades? Então, se a gente traz aqui mais para o lado, a gente vê que em comentários a gente tem pergolado. Opa, então, como é que vamos separar isso aqui? A gente tem aqui em cima na demais cobertura, só cobertura, coberturas. Tá? E a marca? O que que é marca? O que que é coberturas? Então a gente precisa identificar como que foi feito esse lançamento, certo? Quais são os critérios, se tem pilares, como que são as estruturas, são treliças, se são pórticos sobre laje, que é o caso dessa cobertura, se são um pergolado simples, se tem placa de base. Então a gente precisa entender inicialmente o lançamento quando não é a gente que faz. Então, quando é a gente que faz, a gente precisa entender o que que a gente vai lançar para a gente poder quantificar, certo? Então, assim, tudo são passos a passos do que a gente precisa entender. Primeiramente, a gente precisa entender o projeto, para depois a gente partir para uma quantificação do, do projeto em si, dos perfis do projeto, e depois, para o final, para uma planilha orçamentária, certo? Após a gente entender como que foi lançado o projeto, a gente precisa entender o quantitativo que o nosso cliente precisa. Porque a gente vem aqui, pega aqui uma viga linear, certo? Porém, para orçar, normalmente em orçamento de obras, a gente orça por quilo, certo? Então, a gente vai precisar de um quantitativo de comprimento, ou quantidade de barras pelo aquele comprimento, ou um comprimento total, também já resolve, e a quantidade em quilo para a gente orçar. Placa de base, a gente vai precisar do detalhamento da placa de base, então se a gente pegar aqui no detalhamento desse projeto, a gente abre lá a folha 1, a gente vai ter o detalhamento da placa de base que o pessoal já vai comprar. Então a gente precisa ter esse detalhamento para a gente enviar para o pessoal da serralheria com as dimensões, o tamanho do furo, para qual furo que é, qual que é a espessura da chapa para que eles possam já dobrar. Só que a gente precisa em quilos também, porque a gente precisa relacionar isso em orçamento. Então como é que está o detalhamento da placa de base? Então é a placa de base 200 por 200 na chapa 3,35. E a gente vai precisar de 4 furos para chumbador de 3/8 por 2 polegadas e 1/4, certo? Então essa é a única placa de base que tem, só que para diversos perfis. Aí aqui está o detalhamento e a vista 3D de como que é essa placa de base, certo? Então, a gente tem aqui que a gente vai precisar enviar quantitativos para o nosso pessoal de serralheria. Então, se a gente abre a tabela desse projeto, como o profissional quantificou? A gente vem aqui em placa de base, então a gente tem separado por dois itens, que é a coberturas e os pergolados, e a gente tem a contagem, a largura, o comprimento, a espessura da placa de base, o peso total dessa placa de base, então o peso vezes a quantidade, isso aqui é o peso total, não o peso unitário, e a área de pintura desse perfil, certo? Então essas são informações que a gente precisa tanto para enviar para o nosso cliente, produto final,
tanto para a gente orçar e passar valores de construção para o nosso cliente também, tá? Então, o mais importante aqui para nós, nesse caso, seria a questão de quilos, tá? Eu não vou olhar por quantitativos. Na hora que eu chegar lá na planilha, eu vou mostrar para vocês como é que a gente quantifica. É muito fácil para a gente orçar isso daqui. Tendo um projeto bem feito, um projeto bem detalhado, tá? Então, pessoal, para esse orçamento, a gente já tem as tabelas montadas, certo? Para esse projeto. Então, aqui no nosso template, a gente já tem as nossas tabelas que elas já vêm pré-prontas. Mas, e se eu quero criar uma tabela no meu próprio projeto, num template que eu tenho aqui, e quero fazer? Michael, como é que eu faço? Tá. Você vai vir aqui em tabela de quantidades, botão direito, nova tabela de quantidades. Tá. Primeiro item que normalmente eu coloco. Tá? Por que vocês já vão entender. Comentários. Na verdade, desculpa, aqui a gente tem que ir em quadro estrutural, né? Que aqui a gente escolhe a categoria. Depois a gente vai e começa a colocar os campos disponíveis, certo? Então, o primeiro item que eu coloco é comentários. Esse sempre vai ter comentários. E aí a gente começa a colocar. Então eu vou colocar aqui família e tipo, certo? Vamos lá. Vamos gerar a tabela aqui e vamos entender o que que veio. Quadro estrutural, comentários, família e tipo, certo? Então aqui a gente tem tudo o que foi lançado no projeto, certo? Então se a gente pegar aqui, ó, a gente tem perfil quadrado lançado. A gente consegue vir aqui no 3D e ver onde que ele tá, certo? Ah, Marco, mas tá um por um? Vamos juntar isso daqui. Como é que a gente faz para juntar? A gente vem em filtros, aqui, a gente vem em classificar e agrupar e a gente vem aqui e coloca por comentários e agora por família e tipo, certo? Tira itemizar cada instância. Então, ok. Feito isso, a gente tem aqui todos os perfis que a gente precisa para executar a nossa obra, tá? Ah, mas está aparecendo aqui viga, perfil estrutural, tal. Como que a gente pode mudar? Eu coloquei família e tipo. Então, lembra que eu tinha falado da análise de projeto? Para entender como que foi feito o projeto? Então a gente vem e verifica. Como que foi lançado esse projeto? A gente pode vir aqui, a gente pega esse perfil, editar tipo, e a gente verifica. Família e o tipo. Opa, então para que a gente vai colocar família e tipo? Vamos colocar só o tipo que pra gente é o que importa agora, certo? Então a gente vem aqui, tabela de quadro estrutural, a gente vem aqui, filtros, a gente pode vir aqui em campo, a gente vem em família e tipo e coloca o tipo, certo? Agora o que a gente vai colocar? Comentários. Comentários não, desculpa. Comprimento. Então a gente já achou aonde que ele é, comentários, que identifica onde que ele é, o tipo, que ele identifica o que que é esse material, e o comprimento, que é importante para o nosso cliente e também para a gente poder quantificar. Então a gente vem aqui, comprimento, e a gente dá um OK. Nossa, mas agora tá tudo. Não estou conseguindo entender nada aqui. Então o que que a gente faz? A gente vem aqui, você lembra que a gente não configurou em classificar e agrupar? A gente vem em tipo. Agora, se a gente der um OK, a gente vai verificar que não está aparecendo os comprimentos. Poxa, mas o que está acontecendo? Vamos lá verificar como é que foi lançado esse comprimento. Onde que está essa informação de comprimento? Então a gente vem aqui, comprimento do sistema, certo? Ou o comprimento do sistema é sempre o que a gente vai trabalhar. Então a gente vem aqui, a gente colocou só comprimento, a gente não viu quais são as informações. Então, a gente vem, tira o comprimento e coloca o comprimento do sistema, certo? Quando a gente der um OK, vai estar varia, mas mesmo assim não está aparecendo o que está acontecendo. Quando a gente fez aqui, em classificar e agrupar, a gente tem que vir aqui e marcar essa caixa de seleção total geral. E aqui em formatação, a gente tem que vir aqui em comprimento do sistema. E aqui onde está nenhum cálculo, a gente vem e coloca calcular os totais. Ou seja, ele vai somar tudo, certo? O comprimento em sistema, ele está saindo em milímetro. Tem problema? Não tem, a gente pode vir aqui e mudar. Comprimento total, certo? Pode vir aqui e mudar. Mas eu não quero que apareça chumbador porca sextavada. Por quê? Aqui nesse modelo, como ele foi feito um conjunto desses itens, ele aparece como individual dentro de quadros. Tá? Ele entende que isso é um quadro porque ele foi modelado como um quadro estrutural. Porém, ele foi juntado dentro de uma família única, denominado dentro do modelo de modelos genéricos. Tá? Então, por isso que ele faz essa duplicidade. Então, aqui a gente pode tirar esses itens. Como que a gente faz? A gente vem aqui em filtro, a gente vem aqui em tipo, não igual a chumbador. Tipo, não igual a porca sextavada. Pronto, os dois itens já sumiu, certo? Já não estão mais aqui. Então aqui a gente pode colocar perfil,
E aqui a gente pode colocar localização. E aqui, tudo maiúsculo, né? Comprimento total dos perfis. A gente pode vir ajustar certinho aqui. Pode vir ajustar o tamanho aqui. O tamanho aqui, uma coisa aqui. O que é importante para a gente agora? O peso unitário. E como que essa informação está lançada dentro do projeto? Vem, seleciona e verifica como que está lançado o peso unitário desse perfil. Tem essa informação aqui? Peso por quilo? Por metro, desculpa. Não tem. Como que a gente verifica? Às vezes está aqui no editar tipo. A gente tem aqui a opção extremidade principal, peso por metro, certo? Cuidado, pessoal. Peso por metro aqui foi criado um parâmetro, tá? Ele é um parâmetro compartilhado dentro desse template. Então pode ser que vocês estiverem trabalhando aí em outro template ou no próprio arquivo de vocês de arquitetura ou de estrutura de concreto e vocês não terem esse parâmetro. Então vocês precisam criar esse parâmetro. E uma questão, para esse template, o parâmetro peso por metro ele é preenchido manualmente, tá? Então muito cuidado, isso aqui quem preenche é o próprio engenheiro. Eu vou mostrar para vocês como que eu preencho em alguns casos, tá? Mas o parâmetro é peso por metro. Então, o que que a gente faz? Vem em tabela estrutural, campos, a gente vem aqui, peso por metro, certo? Peso por metro, eu não preciso somar o total dele, correto? A gente mantém. Perfeito. Maicon, eu olhei aqui no catálogo, o tubo 50 por 50 na chapa 2,25 não é 3,40. Tá? O fabricante que eu uso é 3,55. Como que eu faço para alterar? Eu tenho que ir perfil por perfil? Não. Você pode clicar aqui. Se você abrir o 3D, tudo que é da cobertura, ele vai estar selecionado. Então, para que eu vou clicar no perfil, vir mudar ou vai mudar na família? Não, você vem aqui e muda para 3,50. Desculpa. 3,50. Dá Enter, ele vai pedir se você quer fazer em todos os perfis, você fala que sim. Então, ok. Pronto. Está alterado para todos os perfis. Perfeito? Então, peso por metro, a gente já definiu. Lembrando, pessoal, que para esse template isso é preenchido manualmente, tá? Então, deve se levar em consideração se for um perfil dobrado ou se for um perfil pronto. Se for um perfil dobrado, atentar-se com o peso, então com a densidade do material, do aço, então deverá ser calculado o CIP, quem usa o CIP 3D para fazer lançamento, ele auxilia muito, tá? Então ele mostra muito isso daqui. Então precisa se levar em consideração isso e se não catálogos, tá? Voltando aqui para 340. Então agora a gente vai para o total, que é o peso total que a gente precisa. Então, como que a gente faz? Tá? Aqui existe a seguinte forma que a gente pode criar. A gente pode vir aqui em adicionar parâmetro calculado, certo? E aqui, total total em quilogramas. Dá dois cliques. Deixou, você pode vir aqui em editar parâmetro. Ele mesmo assim ele não deixou, então, como a gente fez errinhos aqui, a gente pode, opa, a gente vem aqui, deleta ele. Tá? Então a gente vem e cria um novo parâmetro de forma. Então, peso total em quilograma. Tá? Disciplina pode manter em comum. O que que ele é? Ele é um tipo de número, certo? Tem tipo aqui, tipo de, vamos manter tipo de número. E a gente vem e coloca comprimento do sistema
Então, pessoal, aqui o que a gente coloca? Então, a gente vem aqui, abre um parênteses, peso por metro, dividido por 1 kg, vezes o comprimento do sistema. Então, ok? E ele já vai me dar o peso total. Por que que ele não está me dando? Quando a gente vem aqui em editar, a gente tem que vir aqui, ó, formatação, peso total em quilo. E aqui, se eu não estiver enganado, aqui é em campo, peso total em quilo. Aqui não é dividido, aqui é multiplicado. Dividido mesmo. Aqui. Então, pessoal, aí aqui a gente tem feito isso, né? Eu mostrei para vocês. Se a gente vir aqui, a fórmula. A gente tem que a fórmula é o peso por metro dividido por 1 kg, porque ele está em quilograma por metro, tá? Vezes o comprimento do sistema. E a gente vai ter o peso total em quilograma. Aqui na formatação, quando eu vim aqui em peso total, a gente coloca em calcular os totais. Eu tinha colocado aqui em campo oculto, tá? E aí aqui a gente pode ver que tem mais de uma casa depois da vírgula. A gente pode vir e fazer a formatação. Então a gente vem em formatação, peso total. A gente vem aqui, ó, formatação do campo. E a gente vem e coloca aqui, no geral. Ele está trabalhando ali. Vamos ver se a gente consegue mudar o parâmetro aqui que ele está levando em consideração. Vem, edita. Ele manteve como comum e número. Tá? Então, a gente tem aqui o peso total em quilo. Se você quiser deixar mais organizada ainda a sua tabela de quilo, certo? De comprimento e de quilo. O que você pode vir? Classificar e agrupar e selecionar cabeçalho em comentários e ocultar esse campo. A gente vai ter uma tabela bem similar daquela que eu apresentei lá na planilha. Tá? Então a gente tem essa questão. Outra coisa que é importante a gente adicionar aqui, que é importante no projeto, isso para quem está detalhando, marca de tipo, tá? Mas Michael, o que é essa marca de tipo? A marca de tipo é a identificação que o seu perfil vai ter no detalhamento. Tá? Marca de tipo, desculpa, não é marca de tipo, vamos verificar novamente. É só marca. Acabei me equivocando, pessoal. É só marca mesmo, não é marca de tipo. Peço desculpas. É só marca. Então aí na marca, a gente vai ter aqui, a gente pode colocar aqui o código desse perfil, certo? E a gente também pode indicar o material estrutural desses itens. Então a gente vem, material estrutural, e a gente joga lá para o final. Então a gente vai ter uma tabela bem similar daquela final, tá? Então esse é o formato que eu utilizo nos meus projetos. Ah, Marco, mas eu quero esse daqui, um exemplo, esse perfil é igual a esse. Só vem aqui e muda para 2, tá? Ele não vai somar porque ele não vai conseguir fazer isso, mas tudo que você consegue mudar. Aí lá no projeto, você consegue vir aqui na folha 1, um exemplo, você consegue vir aqui no perfil da vista 3. Pode ser até aqui nesse perfil. Você dá um TG de taguear, né? E ele já vai te dar o código daquele perfil. Tá? Então fica super fácil da pessoa conseguir detalhar o projeto. Então, para levantamento de quantitativo no Revit, é isso, é assim que funciona. Pessoal, só uma coisa, comenta aqui embaixo se vocês ainda usam bastante ferramentas do Revit para gerar tabelas, usam tabelas do Revit, ou se vocês ainda levantam muita coisa no Excel ou até manualmente na cadernetinha mesmo, tá? Comenta aqui embaixo para mim, porque se vocês quiserem mais aula desse tipo, ensinando a configurar tabelas, a parametrizar tabelas, templates, para vocês criarem isso, comenta aqui embaixo que eu trago mais vídeos para vocês desse formato. Pessoal, e comprometido também aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês uma planilha orçamentária para uma obra só de estrutura metálica, tá? Então aqui eu tenho uma planilha orçamentária, também é uma planilha aí que está disponível aí, eu vou deixar o link na bio, tá? Tanto do template quanto da planilha. Então quem quiser dar uma olhada lá pode ficar à vontade. Então aqui é uma planilha já com banco de dados completo, já CDHU e SINAP e FDE, que a gente mais utiliza no estado de São Paulo, tá?
Então, aqui a gente vai começar a montar a nossa planilha muito automatizada, tá? Então, a gente tem aqui, inicialmente, a gente consegue preencher lá na capa o contratante do orçamento, o assunto do orçamento, a localização da obra e as datas bases que vai ser para esse orçamento, tá? Então, como que inicialmente a gente vai trabalhar? A gente vai verificar, a gente vai fazer só para cobertura. A gente tem duas coberturas, correto? Então, vamos separar aqui em duas coberturas. Então, aqui em serviços iniciais, a gente vai trocar para coberturas. E agora a gente vai adicionar aqui as estruturas. Então vai ser aqui coberturas e o outro vai ser pergolado. Tá? O restante dos itens eu vou deletar porque para esse momento não faz necessário. Tá? Estamos falando só de cobertura. Então deletei os itens, aqui é só total. E aí, quais são os itens que a gente vai trabalhar? Tá? Então eu vou vir aqui, vou adicionar mais uma linha. Então, a gente vem na CDHU, que é a que normalmente eu mais trabalho, e a gente vai pesquisar por aço ASTM. Ele já vai nos dizer aqui. Está procurando por fórmulas, não vai encontrar. ASTM. Então, a gente tem lá, fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM. Tá? Sem pintura. Então, esse vai ser o item. E esse vai ser o item. Certo? Qual que é o próximo item? O próximo item é a pintura. Então, a gente vai vir colocar a pintura alquídica. Tá? Que é a pintura para a estrutura metálica de proteção. É o fundo. Pintura de fundo. Certo? Para preenchimento, a gente vai para a memória de cálculo. Então, o item 1.1, fornecimento de estrutura metálica. A gente vai pegar lá na nossa quantitativa. Então, a gente vem aqui na folha 2, que é a folha que está o quantitativo, e a gente coloca o quantitativo da estrutura metálica. Então, a gente vem, verifica. Para coberturas, a gente vai ter 1856,28 menos 98553. Então, 1856,28 menos 985,53, certo? Fornecimento, ok? Aqui a gente pode colocar retirado do projeto estrutural. Aqui ele traz lá da planilha, então a gente tem que vir preenchendo. Então a gente vem, coberturas, tal. Vem, muda aqui. Aqui a gente muda ele o item 1.1.2. Tá, então aqui a gente deleta. E a gente coloca 1.1.2. Pintura alquídica, tá? E é o mesmo valor, tá? Para o próximo item, pergolado. A gente vem aqui, pergolado, fornecimento, ele vai ser 98553. 985.53. Da onde que ele foi retirado? Do projeto estrutural. Então a gente pode vir aqui, copia aqui. Os demais itens a gente deleta. O item 1.2 é a mesma coisa. Então, para orçar projeto de estrutura metálica, ele é muito simples. O que pode mais a gente adicionar aqui para deixar o projeto ainda mais completo? Os demais itens podem ser deletados da memória de cálculo. Tá? Essa é uma memória de cálculo simplificada. Porém, para esse template, eu tenho uma memória de cálculo. Para a gente verificar aqui. Tem uma memória de cálculo completa. Tá? Que ela vai pelo item e tal. Então, isso pode ser criado separadamente. Eu tenho aqui cálculo de BDI diferenciado. Eu tenho cálculo de BDI normal. Eu tenho uma planilha exemplo de cotação com VBAs. Então, ela procura qual que não está sendo utilizado e apaga. A mesma coisa para a composição. Eu tenho um gerador de cronograma, tá? Eu tenho um gerador de curva ABC que eu já vou mostrar para vocês e a memória de cálculo simplificada. Então, se a gente vir na planilha orçamentária, eu já estou com um valor que para executar essa obra só de estrutura metálica é R$ 76.000 aproximadamente, com BDI, tá? E aqui eu posso adicionar telhas, rufos, contra-rufos. Aqui a gente está focando só no projeto de estrutura metálica, tá? Então, eu quero apresentar quais são os itens mais caros, se eu tivesse muito mais itens aqui. Eu venho, gero uma curva ABC, e ele vai me trazer listado, já somado item a item, tá? Quais são os itens mais relevantes dessa planilha, tá? Então ele traz tudo aqui para mim. Então, isso daqui é um exemplo de planilha orçamentária, tá? Para esse tipo de projeto.
Então, pessoal, a fim de ganhar tempo, facilitar a vida de vocês, eu vou deixar esses materiais que eu utilizei aqui nesse vídeo na descrição do vídeo, tá? Então, se vocês quiserem facilitar a vida de vocês já com esse material pronto, os links vão estar ali. Porém, entretanto, toda a vida, o que que vocês têm que fazer? Ah, eu não consigo fazer esse investimento agora nesse momento, pegar esse template, tô achando que é muita informação. Inicialmente, o que que vocês têm que fazer? Se organizarem, tá? Então, pega o projeto, analise o projeto, entenda o projeto e faça o orçamento. Pode ser no seu molde, no seu modelo, do jeito que você já costuma. Porém, faça. E também faça as verificações finais. Verifique se tudo está orçado, verifique se tudo está detalhado, verifique o quão completo está o seu projeto e seu orçamento, tá? Para evitar problemas e dores de cabeça futura. Então, pessoal, se esse vídeo foi importante para vocês, se esse vídeo ajudou vocês, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Isso, indicando qual que é o próximo assunto que vocês querem que eu comente, que vocês querem que eu faça, que vocês querem que eu fale, tá? Deixa um comentário aqui embaixo e também encaminhe esse vídeo para aquele seu amigo orçamentista, para aquele seu amigo engenheiro que trabalha com parte de estruturas, para aquele seu amigo arquiteto, encaminhe para ele para distinguir, dizimir mais informações com eles, trocar ideia, trocar figurinha, tá? Valeu, muito obrigado aí, hein?